Salve, rapaziada. Trazer uma live session aqui pra vocês jogando Bodog. Esse spot aqui eu tribetei. Acho que nesse tipo de textura o nosso range vai querer ir mais polarizado. Vou jogar um pouco mais de check. Nosso range do Big Blind é um pouco mais polarizado também. Então tem tipo umas mãos igual Ice 3 off, Ice 2 off, que não vão querer se betar tanto nesse tipo de spot. E as nossas mãos de valor a gente vai poder ir para uma size maior. Isso daqui eu tô falando de teoria. Na prática, como tem overfold, é bem tranquilo de simplificar e você betar um terço, quando você tiver na dúvida, principalmente, mas quando você achar que quer mais check, pode simplesmente seguir a teoria. Ainda mais com a mão igual essa, que se beneficia bastante de jogar de check e consegue jogar de check call bem tranquilo. Uh, River talvez ele jogue muito de check por eu ter alguns Ice Rei no meu range, então eu vou doncar aqui. Eu vou doncar uma size baixa. Ele tem algum 10x, algum vala X, algum dama X que vai dar call e eu dou espaço pra ele bluffar ainda. Se ele der check river, por exemplo, com rei dama, com algum dois pares, vai ser uma tragédia. Nesse spot aqui, provavelmente a gente não deva se betar tanto, por teoria. É, eu acho ok o check, acho ok a c-bet também. As duas opções são boas. Eu vou c-betar meio pot aqui, ou algo próximo disso. Ele tem alguns Sync 3 suited, mas só. Versus check raise, não vejo muito incentivo em tribetar. Eu quero manter o range dele fraco, tipo o rei 5, o rei 3, é, alguma mão com backdoor e tal. E por teoria mesmo, a gente não vai ter muito tribet aqui. Turn, eu acho ok o chove, se beneficia de negar equidade, se toma call pior, mas o call também é uma opção bem ok. É, acho que é meio que um tanto faz aqui. Eu vou pro chove agora. Não acho que ele vai blefar muito river também os flush draws quando me sai, então acho que faz um pouco mais de sentido chovar esse 4-4 e continuar de call com uma mão mais merge, tipo um Ice X e tal. Aqui é um tipo de textura que também não vai ter tanta c-bet assim. Contra esse stack aqui, eu vou c-betar e eu vou para meio pote. Provavelmente um recreativo e um bet call aqui bem easy. A gente começou hora e 40, hora e 20 a gente encerra. Que eu vou chovar mesmo, não tem por que ficar jogando de call, tem alguns turns que ainda vão quebrar action. E eu tô bem tranquilo pra atolar essa mão aqui com ele. Ah, mas ele tem o 5-6, foda-se. Ele tem o 3-3, ele tem o 4-4, ele tem o Ice 5, ele tem o Ice 2, ele tem o Ice 6. Ele tem todas essas mãos no range dele. Eventualmente a gente vai estar perdendo. Ele voltou com o stack cheio, que é bom. Se ele saísse, eu não ia ficar jogando HU aqui contra um outro cara que eu percebesse que era reg. Eu simplesmente ia sair, ia procurar uma outra mesa com recreativo.
Os caras que entram com o stack quebrado, assim, geralmente são recreativos, então já pode dar note. Aqui o Easy Fold. Aqui tanto check call quanto check raise são boas opções. Como eu tenho King High aqui, tem bastante valor de showdown numa dinâmica HU, eu vou jogar de check call. Esse é um turn overcard que ele pode bluffar bastante. Ele vai dar check com os ases dele, mas não vejo tanto incentivo para doncar aqui esse turn. E aqui eu vou jogar de check call mesmo e manter o range de bluff aqui, que vai ter muita coisa, muita mão com zero equidade, tipo um valete 6 de ouros barrelando por bluff. Então eu quero manter esse range dele. E river, caso ele betasse, eu ia pro check raise. Naquela dinâmica ali, a mão é muito polarizada para tal. Aqui eu resolvi jogar de call versus esse ISO do vilão. Eu acho bem ok trazer esse recreativo para o spot. E a gente vai jogar bem pelo Nuts aqui. Versus a Cebet um Easy Fold. E percebeu que o cara deu limp aqui. Já tem que tentar marcar quem é ele. Geralmente eu marco dessa maneira. Eu clico em cima dele, digito qualquer coisa nessa caixa aqui, fecho, aí vai ter essa notezinha aparecendo em cima dele aqui. Já expliquei isso em outras sessions, mas para quem é novo e ainda não viu, é, é um macetezinho para identificar quem é recreativo ou não. Porque se está jogando quatro telas, às vezes você esquece, esse daqui era o recreativo ou não. Ele de repente dobrou o stack dele e tá com mais de 100 fichas e você não vai saber. Aqui outro recreativo, Fields do Bodog, uma teta. Eu puni esse rei 8 aqui, acho bem tranquilo mesmo. Aqui eu vou fletar esse valete 10. Nossas odds são meio ruins, mas tem esse cara aqui que é recreativo ainda. Não acho que esse cara vai squeezar tão wide quando esse cara faz uma size tão alta. Aqui eu vou de cbet size down mesmo, acho que dá pra betar até um quarto. Spot multiway a gente vai jogar com muita cautela mesmo. Aqui eu vou jogar de check, que a mão tem valor de showdown. Acho que o stab também é uma boa opção, mas essa mão aqui eu não vejo tanto incentivo para betar. Aqui eu vou jogar de check turn. Contra um range de recreativo eu acho ok jogar de check call esse turn, principalmente para uma size baixa. Aqui também acho bem obrigatório call. E aqui dá para ir de check raise nessa textura. Check call também é ok. E aqui eu vou pro check fold mesmo. Uma textura ace high, multi-way, bem difícil dele encontrar bluff suficiente. Ah, Mesmo para essa size down aqui, eu vou acabar foldando. Não acho que ele tá betando os 8 dele nesse spot. Então eu vou dar give up. Aqui vem a size de pot, um easy fold, textura ace high, double Broadway, size bem catrupe. E aqui ele hitou o 10 no river. Aqui outro recreativo. Abrindo 4x do small, não duvido que seja um recreativo também. Dá uma olhada no replayer aqui.
Ele hitou o 10 no River e Valuebetu. Às vezes a internet vai dar uma travada, mas ainda assim dá pra jogar. O que a gente pode perceber desse cara? Que ele é um cara muito wide. Ele pagou a Cebet no flop Ás 8 com dama high sem backdoor. Então, essa é uma info que a gente pode usar mais pra frente para decidir entre blefar uma mão ou dar um bluff catch. Se eu sei que ele tá floatando aquele tipo de mão nesse spot, eu já não foldaria o 8 para ele mais. Porque se ele tem o dama 10, ele tem o rei valete, ele tem o rei dama, ele tem um 7-6, nada a ver. Então, eu já não foldaria contra ele depois de ter essa info. Que é um tipo de textura que a gente provavelmente vai querer polarizar mais o nosso range. Simplificar esse beta range que vocês vão estar capitalizando bastante também. Stun completa um 5-3 suited e só. Abre um flush draw também. Mas acho que é bem ok de continuar betando aqui. E eu vou para uma size alta. Por completar a sequência, talvez não tenha tanto overbet assim. Então eu vou para uma size mais próxima de pot. Quando a gente se beta uma size polar no flop, não tem tantos desvios assim. Então a gente vai ter que se conter um pouco. Principalmente naquela máxima de blefar tudo que não tem valor de showdown. Aqui um easy fold. Esse cara que tava betando versus dois recreativos, talvez ele não saiba, talvez ele seja um recreativo, mas esse turn aqui ele não deveria betar muito. Ele não deveria se betar tanto flop, barrelar turn menos ainda. Se a gente vê algum tipo de showdown mais fora da curva, dá pra tratar ele como recreativo também. Ele tinha um nut, saiu barrelando. Não quer dizer nada.
Essa mão aqui é um easy call. Size dele bem baixo. Dá pra gente defender um pouco mais que o GTO aqui também. Essa mão é uma defesa. Flop. O stab eu acho ok. O check eu também acho ok. Eu vou jogar de stab dessa vez. Aqui, como tem o recreativo, eu vou jogar de call esse 4/4. Que eu vou tribetar esse recreativo. Aqui um easy fold. Aqui outro recreativo. Tá infestado hoje. Que beleza, né? Aqui eu vou para uma size down. Teoria pode ser que tenha size down e size polar. Quero manter o range dele wide. Quero tornar a defesa dele mais difícil também. Esse turn eu posso jogar de check ou posso continuar betando. É um hotspot, assusta muito o range dele. Então eu vou jogar de check, dar espaço para ele me transformar em bluff um 6/6 da vida, um 5/6, que eu vou jogar de call e trazer o recreativo. Aqui um easy fold. Aqui um flat. E aqui eu vou chovar. Não vejo muito sentido em fazer uma size tipo 20 para tomar call de quê? Do valete? Não, quero mirar os Ice X dele. Algum 5x que irritou, 5/6, 5/7. Aqui stab e check são opções ok. Ele não tem muito 9x, não tem muito 8x. Para eu querer negar mais equidade, então eu vou jogar de check, dar espaço para ele bluffar. Talvez a teoria queira dar bastante stab aí com esse Ice, mas eu vou jogar de uma maneira bem trick. Esse turn eu vou jogar só de call. Aqui eu vou betar. Nesse river aqui a gente tem um pouco de valor de showdown, mas tem bastante fold equity. Eu vou para uma size up, eu consigo atacar bem os vala X, os 5x. Os Ice X não é minha intenção fazer foldar. Aqui um easy call. E o vilão hitou uma dama no river. A Ice dama ele tinha. Esse turn para um blind, cara. Acho que não dá para defender, não. E aqui é um recreativo. 10/7 off, ele tá defendendo no big para 3x. Tá longe de ser uma defesa. Um flop que provavelmente a gente vai ter que jogar bastante de check. Essa mão eu acho ok se betar. E eu vou para uma size polar. Aqui 5x. Outro cara abrindo 5x.
E parece ser o padrão dele, Open de 5x. Pode ser que seja um reg, mas se for reg, com certeza é reg ruim. Esse cara aqui com certeza é um regular, tá completando o stack automaticamente. Então eu vou sair dessa mesa, não vou ficar jogando HU contra ele. Uma textura bem conectada, mas dá pra gente CBtar aqui ainda. Tem um recreativo aqui no Small Blind, então vou para uma size de mais ou menos meio pote. Um pouco maior aqui. Mas é detalhe, provavelmente não tem muita diferença. Como tem o Vala 9 seguiu, então a gente não vai querer usar sizes tão altas. Mas como tem o recreativo aqui, eu vou fugir um pouco da teoria. Esse turn eu vou de size próxima de pot. Aqui é um easy call. Esse tipo de textura provavelmente tem uma frequência de donkey bet. Não acho que esse combo aqui tenha muito incentivo. Acho que é só um check fold mesmo. Aqui eu não sei se é um reg ou se é um fish. Vou jogar de check. Só da give up. Esse é o cara que abriu aquela size de 5x, tá jogando spot de limp behind. Jogou de flat do small blind agora há pouco. Fish, né? Tem como não ser.
Às vezes eu vejo alguns jogadores mais iniciantes, principalmente quem tá entrando na turma Start, é, reclamando, a NL5 só tem cara retardado, os caras só ficam limpando, só ficam jogando de call, eu não consigo jogar contra eles. Queria eu é, estar jogando, se bem que hoje tá parecendo um NL5 isso. Tá jogando uma NL5, é, ou melhor, jogando contra o field da NL5 nos valores da NL200, da NL500. É imprimir dinheiro, né? É só sentar, jogar e ganhar. Praticamente todos os dias. Porque quando você tem um win rate muito alto, você está muito à frente dos seus adversários, a variância é muito pequena, né? Aí quando você coloca o fator de ser mesa reg ainda, que os recreativos vão perder ainda mais, a coisa se torna exponencial. Aqui uma Cebet range 1/3 contra recreativo. Turn overcard a gente vai continuar barrelando. Aqui uma defesa bem tranquila esse 7-7. Aqui versus check, eu vou jogar de check behind. Não vejo muito incentivo pra gente betar esse 7-7 aqui. E turn se ele betar um easy give up. Aqui com dois recreativos eu tô querendo defender isso. Sempre procurar jogar bastante contra recreativos. Talvez essa mão aqui eu tenha errado um pouco a dosagem. Talvez um 8-5 seja mais standard. 8-6 é obrigatório. 8-7 já dá pra squeezar. Aqui é um pouco close atacar contra os dois. Esse cara não tá muito capado nessa textura. Vem de boa dele slow playar. Então vou jogar de check. Eu tenho zero equidade aqui também. Caso role check-check, daí no river dá pra gente soltar aquela pamonha e, e atacar o range capado deles. Aqui um easy call versus o tribet do Big Blind. A gente sabe que o range do Big tende a ser um pouco mais forte do que, mais linear pelo menos do que deveria. Uma textura que eu vou floatar e alguns runouts não,
maioria dos turns, quando ele jogar de check, eu vou poder transformar em bluff. É um cenário que ele ainda tá uncapped em rei-rei, dama-dama, 10-10, rei-dama, ás-valete, mas eu tenho uma certa equidade. Alguns rivers, quando ele der check, eu posso chovar. Então eu tenho um call aqui. E tô ganhando de Ás e 10, Vala 10, 10 e 9, Ás e X, que ele tribetou e pode barrelar esse turn. Na verdade, River é um pouco close entre bluffar e jogar de check, caso ele entre bluffar e jogar de check, caso ele dê check. Porque a gente tem um certo valor de showdown contra algumas mãos. E a parte forte do range dele, acho que a gente não vai conseguir fazer foldar. É, tipo um Ice Rei que betou duas e tá dando check, tá? Então não ia fazer muito sentido eu transformar em bluff se ele desse check. Era mais um check behind mesmo. Mas caso ele desse check turn, aí sim, tem mais mãos merged no range dele que a gente tá perdendo que dá pra fazer foldar. Um limp tribet do TG é, é bem raro ver regular jogando de limp. Aqui no Bulldog tem alguns que jogam, então dá pra dar o note de recreativo nele, mas não é um fato. Tem que observar ele. Nos limites menores, com certeza é Snap Note de recreativo. Você vai estar acertando muito mais do que errando quando você supor isso.
A mesma coisa para size de 2,5. Quando o cara faz 2,5, muito provavelmente ele é um regular. O criativo não usa esse tipo de size. Recreativo usa 3x, recreativo usa mini raise, 4x. Acho que aqui é tranquilo check call. Uns rei 10, dama 10, flush draws. Acho que dá pra jogar de check raise. Esse valete, não tenho certeza. Acho que a gente não vai ter tanta donkey bet porque a gente tá capado em Ais, 10-10, vala-vala. Então vou continuar de check. Mais uma mão interessante pra salvar. E eu vou salvar. River. Eu vou polarizar ao máximo meu range aqui. Hum. Só alguns rei X, algumas brocas, alguns flush draws. Eu tenho mãos pra blefar aqui. Não vou polarizar ao máximo, senão vai ficar bem ruim pra ele pagar com os ases dele. E eu venho aqui, tiro o print da mão, salvo. E fica ali na área de trabalho, depois eu posso pegar para revisar. Esse 87 aqui é um pouco close. Eu vou foldar com esse reiki do Bodog. E tá chegando a nossa hora. Eu vou colocar as mesas para ir encerrando. Que eu vou tribetar. Que contra esse stack eu vou para meio pote. O range que vai continuar aqui é basicamente o mesmo para meio pote, para um terço. Dá até para ir para uma size maior. Mas não tinha necessidade de ir para uma size maior, visto que o stack dele estava quebrado. Se eu mando meio pote, algo próximo de pote, algo próximo de pote, eu consigo stackear ele. Aqui versus Forbet, size dama é uma defesa. O range de recreativo tende a ser um pouco mais honesto. E ele muito provavelmente é um recreativo, abrindo 3,5 aqui. Versus a Cebet de 30%. A gente tem uma defesa. Não acho que vai ter tanto raise assim. Mas se tiver raise, essa é uma das mãos prováveis que ele vai querer ir. Mas acho que vai tender a ser mais call ou fold. Ele continua com uma size down bem estranha, porque recreativo não tende a jogar muito dessa maneira. Ele tende a ir de chove aqui nesse turn, ou check. Eu vou continuar defendendo essa mão. Eu ganho dos bluffs dele, tenho uma equidade. E ver se ele chovar nossa mão fold. Um fold bem tranquilo aqui.
Ainda mais contra um range mega forte, né? Mesmo contra um reggae, aquela mão é um fold river. Contra um reggae dá pra defender ali um 10 e dama, 10 e vala, ás e 10, todos os reis, é óbvio. Mas contra recreativo ali eu só ia defender rei mesmo. Aqui acabou que não saiu. Bom que a gente joga mais uma rodada aqui. Um field que tem tanto recreativo igual o Bodog, a GG também tem muito recreativo. É muito importante vocês entenderem como extrair ficha de jogador recreativo. Entender a capacidade deles de donk betar o Verchove 2x pot com um terceiro par, com um air total. é, de vocês tribetarem eles, o SPR ficar 1 para 1 e eles saírem chovando air total no flop e vocês defenderem os ace high lá, os ace dama, ace rei, ace vala, ace 10. Saber que como o range deles geralmente é muito mais wide, a gente vai ter que se betar muito mais contra eles. E que eles vão errar com muita frequência as texturas, por ter um range muito mais amplo. Então, esse tipo de lógica vai auxiliar vocês na tomada de decisão. Então foi isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham tirado proveito e até a próxima. Valeu.